Hoje a aula será sobre balanço de quantidade de movimento. Estudaremos o teorema de transporte de Reynolds. O jato horizontal da figura possui diâmetro na seção 1 de 30 cm e na seção 2 de 15 cm. Há uma redução, portanto, na área para aumentar a velocidade do fluido na saída. O que causa o escoamento do fluido é uma diferença de pressão entre os pontos 1 e 2. A pressão no ponto 1 é 500 kPa. Já é a pressão relativa, ou seja, a pressão que está acima da pressão atmosférica. Portanto, a pressão atmosférica é a nossa referência. Nesse caso, ela está sendo desprezada, portanto, é zero. Sabendo que a velocidade na saída 2 é 10 metros por segundo e que o jato descarrega para a atmosfera, então só há a pressão atmosférica na seção 2. Qual é a força atuante na ligação para manter o jato estático? O fluido é a água, com massa específica de 1000 kg por metro cúbico, em regime permanente, ou seja, não há acúmulo de água no interior do jato. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Nesse caso, nós temos uma força na seção 1, que a gente vai chamar de F1, que está empurrando o fluido no sentido da saída. Eu tenho, então, uma velocidade entrando no volume de controle, já que é uma entrada, a seção 1, e o vetor área, que está representado no desenho como S1, por convenção, sempre sai da superfície de controle, sempre sai do nosso volume de controle em estudo. Na saída, a velocidade aponta para fora, porque é uma saída, e o vetor área, pela mesma convenção, também sai da superfície de controle. Então, na entrada, os vetores velocidade e área são opostos, e na saída, os vetores velocidade e área estão para o mesmo sentido. Essa é a equação do balanço integral de quantidade de movimentos, também conhecida como equação de transporte de Reynolds. Como o regime é permanente, ou seja, não há acúmulo de água no interior do jato, toda a massa de água que entra é igual à massa de água que sai. O primeiro termo do lado direito da equação de transporte de Reynolds, portanto, é zero. Não há variação da massa ou do volume com o tempo. Então, não há também variação da quantidade de movimento com o tempo. A equação de transporte de Reynolds resulta apenas em um termo. A força resultante é dada pela integral da velocidade vezes a massa específica vezes a velocidade vezes a área que atravessa a superfície de controle. A força resultante é dada pela força em 1, que é a força de pressão que empurra o fluido, pela força da ligação, que é o que se pretende determinar, que segura o jato estático. Não há força na saída 2, pois a pressão na saída é a pressão atmosférica, que é zero, pois usamos a pressão relativa. Então, a pressão atmosférica foi desprezada na entrada. O termo do lado direito, dado pela integral, deve conter todas as correntes que atravessam a superfície de controle, ou seja, todas as entradas e todas as saídas. Como na integral há um produto entre o vetor velocidade e o vetor área, deve-se considerar o sentido do vetor velocidade e área. Sabemos que na entrada os vetores velocidade e área são opostos, portanto, o ângulo entre eles é de 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1, por isso, quando fazemos o produto entre os vetores, o sinal é negativo para a entrada. Na saída, o produto entre a velocidade e a área é multiplicado pelo cosseno do ângulo entre os dois vetores. Sabemos que na saída, o vetor velocidade e o vetor área estão para o mesmo sentido, então o ângulo entre eles é zero. Cosseno de zero é 1 positivo, por isso que na saída o termo sempre estará positivo.
Lembrando que pressão é a força sobre a área, calculamos a força na entrada 1 como a pressão na entrada vezes a área da entrada, ou seja, P1 vezes A1. A força da ligação é desconhecida. A velocidade na entrada, ou seja, na seção 1, também é desconhecida. Foi dada apenas a velocidade na saída, que é V2 de 10 metros por segundo. Então, temos que determinar a velocidade na entrada para substituir no teorema de transporte de Reynolds. Para determinar a velocidade na entrada, é só fazer um balanço de massa. Como o regime é permanente, tudo que entra é igual ao que sai. Então, a massa que entra, dada por massa específica vezes velocidade vezes área em 1, é igual à massa que sai. Massa específica vezes velocidade em 2 vezes a área em 2. Como o fluido é incompressível, é água líquida, a massa específica é constante. Foi até dada no enunciado, é 1000 kg por metro cúbico. E não varia com a pressão. Então, na entrada e na saída, 1 e 2, a massa específica continua 1000 kg por metro cúbico. Então, eu já cortei na equação. A velocidade em 1 é desconhecida, mas as áreas podem ser determinadas com os diâmetros. Sabemos que a área da seção transversal de uma tubulação cilíndrica é πd² sobre 4, que é a área da circunferência. Também pode ser representada por πr². Como a gente conhece os diâmetros na entrada e na saída, substituindo na equação, cortando o π, que está dos dois lados, e o 4, chegamos no valor da velocidade na entrada de 2,5 metros por segundo. Os diâmetros já estão dados em metro na equação. Retornando no balanço integral de quantidade de movimento, que já está simplificado, substituímos a pressão no ponto 1, que é 500 kPa. Como estamos calculando tudo no sistema internacional, 500 kPa é representado por 500 vezes 10 a terceira pascal. A área na seção 1 é π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, o diâmetro também está em metro no sistema internacional. A força na ligação é o que queremos determinar, que é a força que está segurando a estrutura estática. A velocidade na entrada é 2,5, massa específica da água é 1000, velocidade na entrada 2,5 e a área na entrada dada por πd² sobre 4, sendo o diâmetro de 30 centímetros, que já está em metro, por isso 0,30. Na saída, dada pelo termo com o 2, a velocidade é 10, massa específica 1000, velocidade na saída 10 metros por segundo e a área na saída com o diâmetro de 15 centímetros. Isso resulta em uma força na ligação de menos 34.017,6 newtons. O sinal negativo da força da ligação indica o sentido dessa força. Como ela tem que segurar o jato estático, ela é oposta ao escoamento do fluido. Então, o sinal sempre aparece na resposta, já que na força resultante usamos o somatório de todas as forças com o sinal positivo. Então, se deu negativo, é porque a força da ligação é oposta à força 1, que é a força de pressão que empurra o fluido até a saída.